Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar o estudo das soluções. Nós já aprendemos muita coisa sobre as soluções. Vimos as suas classificações, propriedades, vimos a questão do coeficiente de solubilidade, que cada sal tem uma quantidade máxima que eu posso dissolver, que isso depende da quantidade de solvente que eu tenho, depende da temperatura. Vimos as concentrações, que são apenas relações entre quantidades de soluto, quantidades de solvente e de solução, né? Que solução é soluto mais solvente. Aprendemos bastante coisa. E agora nós vamos entrar numa nova parte do nosso estudo que vai ser a diluição. Muitas vezes em um laboratório nós encontramos ali os reagentes concentrados e a gente não precisa daquela concentração. O que eu faço para diminuir a concentração de alguma coisa? Você está tomando um suco, você fala, nossa, que suco forte, ele está muito concentrado. O que você vai fazer? Você joga água lá. Você joga água, você dilui o suco, você está diminuindo a concentração daquilo lá, porque você está acrescentando solvente. Né? Ou você vai evaporar a água e arrancar o pó. Não, o café é forte. Não, mãe, então tira o pó do café aqui para mim. Como assim? Você joga mais água, né? Você não vai tirar o pó para ficar menos concentrado. Né? O pó já está lá dissolvido, já foi extraído. Então, você tem um caminho. E diluir é acrescentar solvente. Como nós estamos estudando a água e as soluções aquosas, e a água é nosso solvente universal, nós vamos trabalhar aqui com diluição, sendo a adição de água. Quando eu quero diluir, eu vou acrescentar água. E ponto. Olha só, presta atenção aqui comigo no que dá isso. Imagina que eu tenho aqui uma solução e eu tenho uma certa massa de soluto. Então tem aqui a massa de soluto que está nessa solução. Aí eu vou vir e vou acrescentar água. Vou jogar água aqui, vou fazer uma diluição. Eu joguei água. Né? Joguei água aqui dentro e eu vou ter, logicamente, um volume maior. Mas e a massa do soluto que eu tinha antes? O que acontece com essa massa do soluto? Pera aí, eu só joguei água, não foi? Foi. Então eu mexi na massa do soluto? Não, não mexi. O soluto vai continuar a mesma massa. Porque eu só joguei água, eu não estou mexendo no soluto. Então se eu pegar aqui, por exemplo, o número de mols antes, o número de mols do soluto. Quando eu jogo água, eu estou mexendo no soluto? Não. Então o número de mols depois vai ser a mesma coisa. Eu só estou adicionando solvente. Eu não mexo no soluto. Então as quantidades de soluto antes e as quantidades de soluto depois continuam do mesmo jeito. Porque eu só adiciono solvente. Então numa diluição eu posso dizer o seguinte, que a massa do soluto antes, A de antes, M1, massa do soluto antes, é igual à massa do soluto depois. Eu posso dizer também que o número de mols do soluto antes é igual ao número de mols do soluto depois, porque eu só estou adicionando água. Eu não estou adicionando soluto, não estou tirando, estou fazendo só pondo água. Então as quantidades que eu tenho antes vai ser a mesma coisa que eu tenho depois, quando a gente falar do soluto. Ok? Então aqui, na diluição, a massa antes é igual à massa depois, a massa do soluto. Dito isso, nós podemos lembrar das concentrações que nós estudamos. Olha, nós não vimos que concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução? Agora presta atenção, eu vou passar o volume, está dividindo, vou passar ele para lá multiplicando, vai ficar assim, M1, que é a massa do soluto, é igual, a concentração vezes o volume. Então eu posso chamar a massa do soluto de CV, de concentração vezes volume? Posso. Agora vamos substituir nessa fórmula aqui, o que eu vou falar? Que a massa do soluto antes vai ser igual ao quê? A concentração antes vezes o volume antes. Antes do quê? Antes de eu jogar água. Tá? Antes de eu diluir. Então, antes de eu diluir, eu tenho uma concentração antes e um volume antes. Ok? E aí, depois que eu jogo a água, é a mesma coisa. Só que eu vou ter uma concentração depois e um volume depois. Tá? Eu vou ter uma concentração final e um volume final.
Porque eu só joguei água. Se eu joguei água, eu estou mudando o volume. Eu estou adicionando solvente, eu vou mexer no volume e mexo também na concentração. Tá ok? Então, quando eu falo aqui ó, de antes e depois, eu tenho uma concentração antes e uma concentração depois. Então, essa é a nossa fórmula da diluição. Dessa maneira, eu calculo a diluição em gramas por litro. E eu poderia fazer a mesma coisa, molaridade. Não é igual ao número de mols dividido pelo volume? Então, eu posso falar que o número de mols é a molaridade vezes o volume. Mas espera aí, a gente não viu que tudo antes é igual a tudo depois do soluto? Então, se eu falar que o número de mols do soluto antes é igual ao número de mols do soluto depois da diluição, eu vou dizer o seguinte, que o número de mols do soluto antes é mV antes. Então, é a molaridade antes vezes o volume antes. Antes do quê? Antes de eu jogar água, antes de eu diluir. Que vai ser igual a molaridade e o volume depois. Depois de quê? Depois de eu jogar água, depois que eu diluir. Se eu estou jogando água, eu estou mudando o volume, estou mudando a concentração. Nesse caso, a molaridade. Ok? Olha só, essas são as relações que nós fazemos para a diluição, para descobrir qual a nova concentração depois que eu adiciono o solvente. Eu posso usar até mais. Olha só, o que é título? Não é a massa do soluto pela massa da solução? Então eu posso dizer que a massa do soluto é o título vezes a massa da solução. Eu posso fazer a mesma relação. Ó. A massa do soluto antes não é igual à massa do soluto depois? Então eu posso dizer que o título antes vezes a massa da solução antes do quê? Antes de eu jogar água. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao título depois vezes a massa depois. Depois de quê? Depois que eu jogar água. Porque quando eu jogo solvente, eu acrescento água, eu estou mudando a massa do solvente. Aqui é a massa da solução. Massa da solução não é soluto mais solvente? Então eu também estou variando. Então eu posso aplicar esse conceito. Qual que é o conceito? Eu vou ter que decorar mais 3 fórmulas novas. Não. Qual que é o conceito? Qual que é a ideia? Você tem que saber a ideia. A gente entendeu a ideia. Qual que é a ideia? Qual que é a essência da diluição? A essência da diluição é que eu não mexo no soluto. Ou seja, a quantidade de soluto que eu tenho antes é igual à quantidade de soluto que eu tenho depois. E aí você já sabe essas fórmulas. Agora é só botar a cabecinha para pensar. E fazer as relações. Não são 3 fórmulas novas, não. É a essência. A essência você entendeu. Eu não mexo no soluto. Eu só adiciono solvente. Então a massa antes é igual à massa depois. Sacou, gás nobre? Beleza? Então isso é diluição. Vamos fazer um exercício? Olha só. Aqui, gás nobre, se a gente adicionar 200 ml de água a 300 ml de uma solução de sacarose a 20 gramas por litro, qual a nova concentração? Vamos aqui, ó. Eu tenho uma solução de concentração 20 gramas por litro, ok? Ela tem 300 ml. Ele quer saber, eu vou jogar aqui 200 ml de água. Então vamos lá, ó. A massa antes não é igual à massa depois, porque eu só estou jogando água, então a quantidade de glicose antes é igual à quantidade de glicose depois. A massa do soluto antes é igual à massa do soluto depois. Então eu vou falar que a concentração antes vezes o volume antes é igual à concentração depois e o volume depois da diluição. Olha, a concentração inicial é de 20 e ele tinha 300 ml. A concentração final é o que eu quero saber. Mas depois que ele jogou 200 ml de água, aí o que eu coloco aqui no volume final? Coloco 200? Não. Olha, eu não tinha 300 e não joguei 200 de água, então o final agora vai ser 500. Então eu vou por 500, ó. Porque eu adicionei, então o final é 500. Fechou? Agora, você pode me perguntar o seguinte: professor, concentração não é em grama por litro? Por que você está usando ml e está usando ml que você não transformou as unidades para litro?
Gás nobre, aqui eu tenho a mesma unidade antes e depois. Aqui a gente não é obrigado a transformar. Presta atenção nisso daqui, ó. Vamos fazer uma continha com as fórmulas, olha só. Então aqui, ó, vamos colocar a concentração é 20 gramas por litro. Vou colocar aqui. Vezes o volume inicial antes, né, eram 300 ml. A concentração final eu quero saber. E o volume, depois que eu fiz a diluição, eu fiquei com 500, né, que nós tínhamos falado. Pronto. Olha, eu posso cancelar ml com ml. Vai passar dividindo. Então, não importa a unidade de medida que eu tenho aqui no volume. Se for litros, eu vou acabar cancelando. Se for metros cúbicos, eu vou cancelar. E vai continuar sobrando só o que eu quero, que é o gramas por litro. Por isso que a gente não precisa preocupar com a unidade. Tá bom? Agora vamos resolver então. Eu corto os zeros aqui com esses zeros, correto? Aí eu tenho 60, 3 vezes 20. Eu vou ter aqui 5 CD, ó, 5 concentração. Depois vai ser 60 gramas por litro. O 5 passa dividindo. Eu tenho que a concentração depois é igual a 12 gramas por litro, viu? Achei a resposta do jeitinho que eu queria, em gramas por litro. Belezinha? Sussa, né? Vamos fazer mais um, olha só. Gás nobre, olha essa questão. Ele tem uma solução, tem 500 ml de uma solução 0,1 gramas por litro. E ele quer saber qual o volume final dessa solução quando a concentração dela foi igual a 0,25. Então eu quero que a minha concentração seja igual a 0,25 gramas por litro. Opa, pera aí. Não é muito bem uma diluição, né? Porque está ficando mais concentrado. Isso, você pode fazer o inverso que não tem problema, tá? A gente vai tratar do mesmo jeito, tá ok? Mesmo que a concentração está sendo maior final, a ideia é a mesma. Porque eu só estou mexendo no solvente, eu não estou mexendo no soluto. Então eu vou dizer que a concentração antes e o volume antes vai ser igual à concentração depois e o volume depois. E aí entra a mesma ideia. Eu vou colocar aqui, ó. A concentração antes ele deu que é 0,1. O volume antes é 500. A concentração depois é 0,25. E o volume depois vai ser o quê? VD. Então o volume depois, né, que é o volume que ele quer saber, vai ser 0,1 vai dar 50. O 0,25 passa dividindo, vai ficar 0,25. Ok? Belezinha? Nós temos aqui que o volume vai ser 200 ml. 200 ml. Olha só. Por quê? Porque aqui está em ml. Então, minha resposta também vai ser em ml. Ok? Então, bem sossegada essa parte de diluição. Não tem erro. Entende a essência? O resto a gente faz. É a mesma coisa. Se aqui for concentração, se for molaridade, se for título, é do mesmo jeito que a gente vai fazer. Ok? Nós temos ainda mais algumas situações além da diluição. Vamos dar uma olhada nelas, olha só. Gás nobre, olha isso daqui. Vamos fazer agora uma mistura de soluções, só que tem o mesmo soluto. Serão mesmas soluções, por exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um potinho com 500 ml de uma solução de NaCl. Ok? E aqui eu tenho mais outro de NaCl, né? Ó, soluções com o mesmo soluto. Então tem que ser o mesmo soluto, ó. NaCl com NaCl. Só que aqui eu tenho 300 ml. Pô, se eu misturar os dois, o que é que eu estou fazendo? Galera, eu estou adicionando a mesma coisa. Se eu estou adicionando a mesma coisa, eu vou ter NaCl no final. Mas quanto que eu vou ter no final de NaCl? Eu vou ter a quantidade daqui mais aqui. Você concorda que se aqui eu tiver uma massa M1, ok? Que eu vou chamar de A. Aqui se eu tiver também uma massa M1, que eu vou chamar de B, você concorda comigo que a massa final vai ser a massa das outras duas soluções? Que todo o NaCl que eu tenho aqui no final, ele vem daqui e daqui. Então, nesse caso, a massa de NaCl final
vai ser a soma das soluções que eu colocar. Se eu tivesse 5, eu ia somar 5 soluções. A massa que tem nesse, mais a massa que tem nesse, que ia ser igual à massa final. E a mesma coisa com o volume. Se aqui eu tenho 500 e aqui eu tenho 300, o que é o volume aqui, o volume final? O volume final vai ser 800. Porque eu estou pegando 500 desse e 300 desse. Tá bom? Então, quando eu misturo soluções com o mesmo soluto, eu sei que a massa do primeira solução mais a massa da segunda solução vai ter que dar tudo que eu vou ter no final. Todo NaCl está vindo desses dois. Então, eles vão ter que estar lá no final também. Então, eu posso usar essa relação, que a massa antes mais a massa do outro antes vai ser igual à massa final, a tudo que eu tenho na minha solução final. Ok? Dessa maneira, a gente pode fazer a mesma relação para número de mols. O número de mols aqui, se a gente falar que é N1A, eu vou falar que aqui é N1B. No final, da onde vai vir todos os números de mols? Uai, vai vir daqui e daqui. Então, o número de mols final tem que ser igual à somatória dos números de mols antes. Porque eu estou misturando as duas, vai ter que vir tudo daqui. Então, vai ser igual também. E dito isso, agora é só a gente aplicar a mesma relação. Nós sabemos que concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, a massa do soluto vai ser a concentração vezes o volume. Vamos substituir aqui, ó. Aí eu vou te falar que CaVa mais CbVb tem que ser igual à concentração final e o volume final. Pronto. Só que aqui eu vou usar um para cada, ó. Então, esse Ca é a concentração e o volume desse pote. Esse Cv é a concentração e o volume desse pote. E o final é quando eu misturo tudo. Olha só, a mesma coisa. Aqui, se eu tiver número de mols, molaridade é o número de mols pelo volume. Então, eu posso falar que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Então, se eu pegar o número de mols do pote A, eu vou falar que é a molaridade de A vezes o volume que eu tenho em A. Do B vai ser a molaridade de B vezes o volume que eu tenho em B. E isso tudo vai ter que dar lá no final, porque eu vou misturar os dois. Então, o número de mols final vai ser a molaridade final vezes o volume final. Pronto, as mesmas relações. Não tem nada de novo aqui. Muito parecido com diluição. Ok? Basta você juntar tudo que você tem até dar a solução final. Ok? Então, isso são para soluções com o mesmo soluto. A gente tem que ter a mesma substância nos dois. Tá? Se aqui for NaCl, aqui também tem que ser. Se um for KCl e o outro for NaCl, aí não. Aí a gente vai fazer uma outra coisa. Tá bom? Então, é NaCl, mesmo soluto. Vamos resolver uns exercícios? Olha aqui para você ver como que a gente aplica isso aqui, ó. Aqui, guys, ele deu pra gente duas soluções de hidróxido de sódio. Tem NaOH aqui. NaOH aqui, NaOH aqui. E ele está falando, a primeira eu tenho 300 ml a 0,1 mol por litro. Na segunda eu tenho 200 ml a 0,2 mol por litro. O que eu vou ter quando eu misturar as duas? Qual que vai ser a concentração final? Isso que ele está perguntando. Olha só, a gente está falando em mol, mol por litro. Ou seja, o número de mols final, tudo que eu vou ter no final, tem que vir daqui e daqui. Então, eu vou dizer que o número de mols de A mais o número de mols de B tem que dar tudo que eu vou ter no final. Então, eu vou dizer que NaVa mais NbVb é igual a NfVf. Ok? A molaridade inicial é 0,1. 0,1 vezes o volume inicial é 300. Mas a molaridade do segundo é 0,2 vezes 200, que é o volume do segundo. Qual que é a molaridade final? Opa, peraí, ele deu o volume final? Não, não deu, mas a gente sabe achar. Por quê? Se eu estou misturando 300 com 200,
Quanto que eu vou ter no final? 500. Ele não precisa dizer para a gente sabe achar. Então pronto, ó. Aqui é a mesma coisa, eu não preciso preocupar em converter, porque eu vou acabar cancelando todos, eu vou ter ML em todos os membros, tá bom? Então também não precisa esquentar a periquita. Agora é só resolver isso daqui, ó. Como vai ficar? Vai ficar 500 MF, que é igual 0,1 vezes 300 é 30, mais 0,2 vezes 200 é 40. Ok? Eu vou ter que a molaridade final vai ser igual a 70 dividido por 500. Ok? Isso vai dar 0,14 mol por litro. Ok? Fechou? Então aí, ó, uma aplicação bem sussa de soluções com o mesmo soluto. Basta eu somar tudo. Ok? Do mesmo jeito que eu fiz para a molaridade, eu posso fazer com concentração, posso fazer com tipo, do mesmo jeito. Fechou? Tem mais um tipo ainda. Agora eu misturei com o mesmo soluto. Agora nós vamos misturar com solutos diferentes, tá? Mas que não reagem entre si. Dá uma olhada. Guys, nobre, aqui. Misture soluções com solutos diferentes que não reagem entre si. Essa daqui é a que vai mais te dar dor de cabeça. Mas porque é difícil? Não. Tá? Porque ela vai tentar te enganar. Como assim? O primeiro ponto, eu tenho que saber quando que não vai ter reação. Não vai ter reação, geralmente, nessas questões, quando tiver dois sais com o mesmo cátion ou o mesmo ânion. Dá uma olhada aqui, ó. Se eu misturar KCl com NaCl, vai ter reação? Para que vai ter reação? Para o Na juntar com o Cl e o K juntar com o Cl? Vai continuar sendo a mesma coisa, ó. Se o Na juntar com o Cl, continua NaCl. Se o K juntar com o Cl, continua KCl. Não adianta eles mudarem, então não vai ter reação aqui, ó. Eles têm um ânion em comum. Então, se eles tiverem o ânion ou o cátion em comum, aí você nem precisa esquentar a periquita não, que não vai acontecer nada. Vai acontecer o quê? Eles vão trocar para quê? Não é verdade? E aí, então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui uma solução de KCl, que a gente já pegou ele, e vou adicionar uma solução de NaCl. Vamos supor que eu tenho aqui 250 ml e aqui eu tenho 750 ml. Ok? E eu vou misturar os dois. Aqui, guys, logo, o que vai acontecer se eu misturar eles? Aqui eu tenho uma massa de KCl, vamos chamar de Na. Aqui eu tenho uma massa de NaCl, vamos chamar de Nb. Quando eu misturar os dois, o que eu vou ter no final? Eu vou continuar tendo Na de KCl, não é verdade? Eu vou continuar tendo Na aqui, ó. A massa do KCl vai ser a mesma. Vai aumentar? Não, são solutos diferentes. Então, a mesma massa que eu tenho aqui. E a massa do NaCl, que é Nb, quando eu misturar os dois, vai continuar o quê? Vai continuar Nb. Eles não reagem. Não vou somar, é coisa diferente. Então, se eu jogar 10 gramas de NaCl aqui, vai ter 10 gramas no final. Se eu jogar 20 gramas de KCl aqui, eu vou continuar com 20 gramas. São substâncias diferentes. Mas qual que é a diferença, então? A diferença é o volume. Porque antes eu tinha Na, vamos fazer de conta que Na vale 20 gramas, faz de conta. Antes, Na era 20 gramas em 250 ml. E agora, como que vai ser? Opa, eu misturei, não misturei? Então eu juntei 250 e 750, foi. Então o volume final mudou. O volume agora é de 1 litro. Olha, 250 mais 750 dá 1000 ml, 1 litro. Aí é diferente. Ó, não é diferente eu ter 20 gramas em 250? Aqui eu vou ter os mesmos 20 gramas. Só que aqui os 20 gramas vão estar em 1 litro. Opa, então mudou. Mudou. Não mudou a quantidade,
mas mudou a concentração, porque o volume aqui está sendo diferente. Tá ok? Mas você está reparando que está parecendo uma diluição? Não é? Porque, ó, eu tenho a massa A, continuo tendo a massa A depois. Só está mudando o volume. Isso. Então, quando a gente tiver solutos que não reagem, a gente monta como se fosse uma diluição para cada um deles. Então, eu vou pegar aqui o KCl e vou montar uma diluição para o KCl. Vou falar o seguinte, ó, que a concentração antes vezes o volume antes vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Ok? E agora o volume final eu vou considerar 1 litro. E aqui o inicial isso. Tá? 250. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Isso aqui eu fiz para o KCl. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o NaCl. Só que o NaCl vai ser Cb vezes Vb, que é a concentração final vezes o volume final dele. Ok? Então, eu vou tratar aqui cada um como se fosse diferente. Cada um como se fosse diferente. Porque para o KCl é como só se ele estivesse sofrendo uma diluição. Você não mudou a quantidade de KCl. A mesma coisa para o NaCl. Você não mudou a quantidade do NaCl. Se aqui você tinha 10 gramas, você continua tendo 10 gramas no final. A diferença está sendo no volume. A única coisa que está variando é o volume. O volume aqui era 750, aqui já é 1 litro. Então, para o NaCl, é como se você só tivesse jogado mais 250 de água, como se fosse uma diluição. Para o KCl, é como só se você tivesse jogado 750 de água, como se fosse uma diluição. Por isso, eu vou fazer uma diluição para cada um deles. E aí só tem um pequeno problema que esses exercícios gostam de te perguntar. Sabe o que eles gostam de perguntar? Eles perguntam a concentração, não é do KCl, eles falam assim, ó, qual que é a concentração do KCl final? Qual que é a concentração do NaCl final? Ele não te pergunta isso. Sabe o que ele te pergunta? Ele te pergunta qual a concentração final dos íons. Opa, ele não quer saber mais do NaCl. Ele não quer saber mais do KCl. Ele quer saber dos íons. Ou seja, ele quer saber do K+, ele quer saber do Na+, e ele quer saber do Cl-. Só que o Cl- vem daqui e vem daqui. Então, no final, eu tenho que considerar que o Cl veio dos dois. Quer ver? Vamos fazer um exercício para você entender isso que eu estou te falando? Olha aqui. Aqui, guys, nobre, dá uma olhada. Eu tenho 200 ml de hidróxido de sódio a 0,2 mol por litro. Aqui eu tenho 100 ml de hidróxido de potássio a 0,1 mol por litro. E eu vou misturar os dois. E o que vai acontecer? Nada. Por que nada? Porque, ó, NaOH, KOH. Se o K trocar de lugar com Na, vai se trocar para quê? Vai reagir para quê? Para continuar a mesma coisa? Eu vou continuar tendo KOH. Eu vou continuar tendo NaOH. Então, essa reação não acontece. Eu vou ter mistura de solutos diferentes que não reagem, porque nós temos um íon em comum. Tá bom? Nesse caso, eu vou ter, ó, 200 ml mais 100. Nesse caso, eu vou ter aqui no final 300 ml. Mas qual a concentração? Olha, eu vou continuar tendo a mesma quantidade de NaOH que eu tenho aqui, eu vou ter no final. O que vai mudar é o volume, porque antes era 200 e agora vai ser 300. Então eu faço como se fosse uma diluição para o NaOH. Olha só, NaOH, antes, o número de mols antes tem que ser igual ao número de mols depois. Ok? Então eu vou falar o quê? Que a molaridade vezes o volume antes é igual a molaridade vezes o volume depois. Antes eu tinha 0,2 em 200 ml. Agora, quanto que eu tenho em 300? Pronto. Vou achar aqui que a molaridade depois dessa mistura vai ser, ó, corta 0 com 0, dá 0,4, dividido por 3, vai dar 0,13, e vai embora, mol por litro, ok? Então isso é o que eu tenho
de NaOH. Mas ele perguntou qual a concentração dos íons. Pera aí, então vamos achar primeiro do KOH, olha. Para o KOH é a mesma coisa. A mesma quantidade que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. O que está mudando é o volume. Então vou fazer como se fosse uma diluição para ele também. Eu vou falar que a massa antes vezes o volume antes é igual à massa final vezes o volume final. O KOH eu tinha 0,1 100 ml. No final, qual vai ser a molaridade e o volume final é 300? Olha só. Corto zero. Eu vou ter o quê? NF igual a 0,1 dividido por 3, que dá 0,03333 mol por litro. Ok? Ah, então pera aí. Olha o que eu descobri. Eu descobri que o NaOH, eu tenho uma concentração de 0,13 mol por litro. E o KOH, eu tenho uma concentração de 0,033 mol por litro. Ok? Mas ele quer saber dos íons. Quando eu jogo o Na na água, ele se quebra, dissocia e forma o Na+, e o OH-. Ou seja, uma formulazinha de NaOH vira umzinho de sódio e umzinho de hidróxido. Ok? Dessa maneira, se eu tenho 0,13 aqui, olha, eu tenho 1 para 1, se eu tenho 0,13 aqui, eu vou ter 0,13 aqui e 0,13 aqui. Ok? A mesma coisa com o hidróxido de potássio. Ele se dissocia e forma o K+, e o OH-. Se eu tenho 1 aqui, ele forma 1 e 1. Ou seja, se formou 1, 0,033 vai formar 0,033 e 0,033. E agora, qual a concentração dos íons? Pô, o íon Na+, é 0,13. O íon K+, é 0,033. E o íon OH-? Pô, eu tenho OH- em cima e embaixo. Então eu tenho que pegar todo o OH-, porque na solução ele vai estar todo lá. Então eu tenho 0,13 que veio do sódio e tenho 0,033 que veio do potássio. Então no final eu vou ter 0,13 mais 0,03, que vai dar quanto? Que vai dar 0,1633 e aí vai embora. Ok? Então, mol por litro. Então eu adicionei os ânions que eu tenho na solução, porque é isso que ele está me pedindo. Ele quer saber a concentração dos íons no final. Então eu tenho que achar de cada íon. E nesse caso, o íon obedece aqui, ó, o coeficiente estequiométrico. Por que eu estou falando isso? Olha esse sal aqui, ó. Vamos supor que eu tenho essa base agora. Eu tenho o hidróxido de ferro 2. E eu tenho 0,4 mol por litro dessa base. Quando eu jogo ela na água, olha, ela libera um ferro 2+, mas ela libera, ó, eu tenho 2 OH-, ela vai liberar 2 OH-. Então, peraí, toda vez que eu jogo uma formulazinha desse hidróxido de ferro, ela vira um ferro e 2 OH-. Tá? Então isso se quebra e libera 3 íons. 3 íons. Então se aqui é 1, eu tenho 1 e 2. Se aqui é 0,4, no final, depois que dissolve, eu continuo tendo 0,4 de ferro, só que agora eu vou ter o dobro. Ó. 1 não virou 2, então 0,4 vai virar 0,8. Então, no total, eu tenho 1,2 mol por litro de íons. Ou seja, a gente tem que considerar a proporção de cada íon liberado na solução. Tá ok? Porque aqui, antes de eu jogar, ele é uma fórmula só. Depois que eu jogo, ele se separa. E cada íon tem a sua concentração. O ferro, como cada fórmulazinha libera só um ferro, então nós vamos ter 0,4. Agora, o hidróxido, cada formulazinha libera 2.
Então, se eu tivesse 0,4, eu vou ter no final 0,8. Então, você tem que tomar cuidado com a pergunta que ele vai te fazer. Falar qual que é a concentração do cátion? Então, aqui. Qual que é a concentração do ânion? Então, aqui. Qual que é a concentração dos íons? Dos íons é tudo. É somando cátion e ânion. Se ele perguntasse pra gente nessa questão aqui de cima, qual que é a concentração final dos íons? Pô, ele quer saber de tudo. Então, eu vou somar. Eu tenho 0,33, 0,3, 0,3. Eu vou somar tudo, que ele quer a concentração dos íons. Então, fique atento com a pergunta. Ele está te perguntando, dê a concentração do Na+, do OH- e do K+. Aí você vai dar aquilo que ele está te pedindo. Dê a concentração dos ânions, dos cátions, dos íons. Né? Lembra, íon é tudo, tanto positivo quanto negativo. Agora, o íon de carga positiva é o cátion. O íon de carga negativa é o ânion. Aqui eu tenho um cátion e um ânion, mas eu tenho dois íons, tá? Porque íons é tudo que tem carga. Fechou? Tranquilo? Então isso são mistura de diferentes solutos, mas que não reagem entre si. E lembra, a dica master que não vai reagir é quando tiver pelo menos um em comum. Aqui eu tenho, por exemplo, hidróxido de ferro 2, mas eu poderia ter o FeCl2. Vai ter reação? Não, eu tenho ferro nos dois, vai trocar para quê? Se o ferro vir com esse O, vai continuar a mesma coisa. Então, a dica master é ver se tem o mesmo nos dois. Aí você sabe que não vai acontecer reação. Fechou? Então, essa foi a nossa aula de diluição e mistura de soluções. Na nossa próxima aula, nós vamos ver um tipo especial dessa mistura de soluções, mas agora a gente vai ter reação. E aí nós vamos dar um nome diferente para ela e eu vou te ensinar algumas dicas, alguns macetes bem legais, ok? Te espero lá, um grande abraço e tchau, tchau. Mas olha só, assim como toda a matéria que nós estamos falando, você não vai aprender isso se você não resolver o exercício. Então já corre aqui, clique e vai resolver o exercício. Porque a melhor maneira de você fixar tudo isso que eu te falei, resolvendo físico-química, é resolver exercício. Então resolve todos os obrigatórios, tá bom? Resolve todos os obrigatórios e na medida do possível resolva os complementares. Combinado? Então até a próxima aula. Tchau, tchau!